Lei 866 de junho de 1993, vídeo de número 18. Nós vamos falar agora dos registros cadastrais. Para os fins dessa lei, os órgãos e entidades da administração pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação na forma regulamentar válidos por no máximo 1 ano. Essa é a regra. A regra é 1 ano, então os órgãos e entidades de administração pública, seja direta ou indireta, que frequentemente realizem licitações, eles vão manter um banco de dados ali, registros cadastrais de várias empresas que concorrem na licitação, para que não tenha que toda vez que haver uma licitação, essas empresas ter que fazer aquela habilitação, levar novamente toda aquela documentação. Então vai ter um banco de dados e automaticamente aquelas empresas já estarão qualificadas para participar da licitação. Parágrafo 1º. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e do jornal diário, o chamamento público para atualização de registros existentes e para o ingresso de novos interessados. É o que eu falei, vale 1 ano, uma vez por ano, pelo menos, aquela repartição pública vai divulgar a imprensa oficial, o jornal de ampla circulação, o chamamento, a convocação, para que eles possam atualizar e também para o ingresso de novos interessados, para que venham fazer o cadastramento para concorrer à licitação. É facultado às unidades administrativas utilizarem de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública, uma faculdade que é concedida a elas, se uma repartição pública. Um órgão, por exemplo, da área de saúde, quer utilizar os registros cadastrais de um outro órgão, por exemplo, ela pode. Então, é facultado, não é obrigado, nem é proibido, é facultado, é uma possibilidade que ela tem. Artigo 35. Ao requerer inscrição no cadastro ou autorização deste, a qualquer tempo o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do artigo 27 desta lei. O artigo 27 ele cita o que vem sido explicado no artigo 28 a 31. Então, ele vem falar também da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira. Então, enquanto o artigo 28 a 31 vem explicar cada uma delas, o artigo 27 ele cita. Então, ao requerer inscrição do cadastro, atualização deste, qualquer tempo, então, o interessado fornecerá os elementos necessários. Sempre que a administração pedir, ele deve fornecer elementos para comprovar a sua habilitação, a sua qualificação, seja ela técnica, seja econômico-financeira, além de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista. Artigo 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo em vista sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica, avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada nos artigos 30 e 31. O artigo 30 fala da técnica e o 31 da qualificação econômico-financeira. Então, eles serão separados por categorias subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira. Haverá essa separação? Isso creio que não é importante para a prova. Parágrafo 1º. Aos inscritos será fornecido certificado renovável sempre que atualizar o registro. Eles terão em mãos esse registro comprovando que ele está em dia e será renovado a cada ano pelo menos. A atualização do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas. Mas o mais importante está no artigo 37 aqui, que a qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado. Eu já vi questão como essa na internet. Poderá ser alterado,
suspenso ou cancelado o registro de inscrito que deixar de satisfazer as exigências do artigo 27 dessa lei ou as estabelecidas para a classificação cadastral. Se ele a qualquer momento perdeu, a empresa perdeu o patrimônio, ela teve que pagar indenização a alguém, ela perdeu máquinas, ou qualquer outra, ela está com problemas jurídicos, respondendo judicialmente, então ela pode ser alterado, suspenso ou cancelado o registro de inscrição, que deixar de fazer essas exigências dessa lei ou as estabelecidas para a classificação cadastral. Então, pode ser alterado, suspenso ou cancelado. Artigo 38 do procedimento e julgamento. O procedimento da licitação será iniciado com abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva à indicação sucinta de seu objeto e o recurso próprio para despesa e ao qual serão juntados oportunamente. Nós vamos citar agora. Antes de a gente estudar do procedimento de julgamento, eu presto atenção a vocês porque este é um assunto que cai muito em prova. Procedimento e julgamento, o procedimento da licitação. Então vamos entender como funciona. Observe essa nota que eu trouxe aqui, pessoal. O seguinte, o leilão ele não tem, portanto, o seu procedimento previsto na Lei 866. Então, esse procedimento não está, segue a praxe administrativa. E o concurso, ele tem regulamento próprio. Cada concurso terá o seu procedimento definido pela administração. Então, guarde isso, você não vai encontrar aqui os procedimentos detalhados. Você pode até encontrar alguma coisa citando como funciona, mas os procedimentos detalhados nós vamos encontrar somente aqui da concorrência, tomada de preço e do convite. São muito semelhantes, tomada de preço, concorrência e convite. Leilão, concurso, os procedimentos dele não estão definidos aqui e também o do pregão não está definido porque na lei própria do pregão. Então, beleza. Vamos ler novamente o 38. Então, o procedimento de licitação será iniciado com que? Abertura de processo administrativo. Processo administrativo abre a licitação, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto. Qual é o seu objeto? Compras, vendas, prestação de serviço e do recurso próprio para despesa, de onde virá o dinheiro que vai pagar a empresa e qual serão ajuntados oportunamente. Inciso 1. E ao qual serão juntados, ok. Inciso 1. O edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso. Em caso de concorrência, tomada de preços, então vai ser juntado o edital a esse procedimento, a esse processo. E no caso de convite vai ser uma cópia da carta convite e seus respectivos anexos, quando houver. Isso será juntado ao processo. 2. Comprovante das publicações do edital resumido na forma do artigo 21 dessa lei ou da entrega do convite. Então, a esse processo, a documentação desse processo licitatório deve ser colocada uma cópia ali, anexada uma cópia da publicação para comprovar que houve o princípio da publicidade. 3. Ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro, administrativo ou oficial ou do responsável pelo convite. Aquela comissão de no mínimo 3 pessoas que vai participar da concorrência, tomada de preços ou do convite. É lógico, sabemos que em alguns casos, que se for prejudicar o serviço, não serão 3, às vezes apenas 1 funcionário. No caso do leiloeiro, no caso em sendo leilão, ou do responsável pelo convite. E o 4, original das propostas e dos documentos que a instruírem. Então isso também será anexado ao processo. Original das propostas e qualquer documento que instruir. 5, atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora. Aquela comissão que deliberou, que decidiu, que fez o processo, que apurou as propostas, que abriu os envelopes, ela vai ter tudo anotado, seja em ata
ou em relatório ou deliberações. Esse é o 5.6 agora. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade. Nós temos casos de licitação em que pode ser, ela é dispensada ou inexiste. Ela é dispensada porque a lei dispensa ou inexiste porque não há concorrência de mercado, por exemplo. O caso de inexigibilidade é o poder público, por exemplo, uma prefeitura quer contratar Luan Santana. Ela tem um péssimo gosto e contratou Luan Santana para fazer um show. Então, é inexigível a licitação, porque só existe um Luan Santana, graças a Deus. Então, pareceres técnicos e jurídicos emitidos sobre a licitação. 7. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da homologação. A adjudicação é o ato que demonstra qual empresa venceu a licitação. Isso é adjudicação. E o objeto de sua homologação. Isso é após. A homologação é ato do chefe do executivo que vai dar ali a sua autorização para a assinatura do contrato. E 8º, recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões. Então, nesse 8º, aqueles que não venceram, não foram adjudicados, eles podem entrar com recursos para tentar, por não concordar no ato da licitação, ou simplesmente manifestações públicas das decisões, concordando ou não. 9º, despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamento circunstanciadamente. A licitação foi anulada ou foi revogada. Vai ver o despacho, o documento ali dizendo que isso aconteceu e deve ter todas as circunstâncias que ocasionaram aquela situação, deve ser fundamentada ali. Observe que tudo isso que nós estamos falando são documentos que devem ser anexados ao processo licitatório, ao procedimento, ao processo mesmo que foi aberto pela administração. 10. Termo de contrato ou instrumento equivalente conforme o caso. Após, então, a adjudicação, após a homologação, haverá, então, termo de contrato. Assinado ali, cópias ou o original deve ser anexado ao processo. 11. Outros comprovantes de publicações. Se houver outros comprovantes, imprensa oficial, cópia de site, internet, etc. Vai ser tudo anexado ali nesse processo. Para que futuramente, quando alguém entrar com recurso, um recurso administrativo, a administração possa se defender e comprovando que ela publicou amplamente aquele edital. Demais documentos relativos à licitação. Qualquer outro documento vai ser anexado. Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Geralmente, nem sempre, geralmente, as pessoas que fazem aquele procedimento de licitação são pessoas comuns contratadas ou concursadas, que têm nível médio ou é um técnico de informática e não tem conhecimento jurídico. Então, todo aquele procedimento ele deve ser entregue à assessoria jurídica para ver se não há ilegalidade, para que a administração não venha pecar pela ilegalidade. Então, minutas de editais de licitação, contrato, acordos, convênios, ajustes, devem ser aprovadas. Isso cai em prova, eu já vi em questão de prova de concurso, devem ser previamente examinadas e aprovadas pela comissão jurídica, pelos aqueles funcionários que formados em direito, que entendem de leis e que vão analisar se está correto aquele procedimento. Geralmente é um especialista em gestão pública que coordena aquela comissão. Artigo 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes
o limite previsto no artigo 23, inciso 1, a linha C dessa lei, o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável, com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital e divulgada com antecedência mínima de 10 dias úteis de sua realização, pelo menos pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados. Então vamos analisar esse 39. Esse limite previsto no artigo 23, inciso 1, a linha C desta lei, é o valor da concorrência pública. Valor da concorrência pública. Esse valor é o de R$1.500.000. É o valor. Então, sempre que um conjunto de uma licitação, um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas ultrapassar 150 milhões de reais, se eu tiver pecado pela matemática, vocês me corrijam aí, mas 100 vezes 1.500.000, acho que é isso mesmo, 150 milhões de reais. Então o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com audiência pública concedida pela autoridade responsável, seja ela prefeito, governador, etc., com antecedência mínima de 15 dias úteis. Então, a audiência 15 dias úteis, a abertura a divulgação da licitação. E deve ser a abertura do processo de licitação, né, da entrega dos envelopes. E 10 dias úteis, então, a publicação do edital. Então, 15 dias, a audiência, 15 dias úteis antes da publicação do edital. Já a publicação é 10 dias úteis da publicação do edital, então. Então, 15 dias para a audiência pública e 10 dias, então, de sua realização. Então, a publicação do edital é divulgada com antecedência de 10 dias úteis da sua realização, pelos mesmos meios previstos, então, para publicidade de licitação, jornal de ampla circulação, diário, imprensa oficial e etc. Tranquilo, então, o artigo 39. Vamos, então, para o próximo artigo. Parágrafo único. Para fins desse artigo, consideram licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com realização previstas para intervalos não superiores a 30 dias e licitações sucessivas aquelas em que, também como objetos similares, o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias o término do contrato resultante da licitação antecedente. Então, dois tipos de licitações aqui, simultâneas e sucessivas. As simultâneas, objetos similares. As sucessivas, também com objetos similares. Então, vamos grifar. Em todos os casos, os objetos devem ser similares. O que são objetos similares? Não necessitam ser iguais. Por exemplo, objetos de informática. Então, pode ser diversos, mas similares. Softwares diferentes, mas similares. Então, licitações simultâneas com objetos similares. As simultâneas, a realização prevista para o intervalo não pode ser superior a 30 dias, de uma licitação a outra. Essas são as simultâneas. Enquanto as sucessivas também são objetos similares, mas o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias. Então, deve ser menos de 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. A licitação, o contrato resultante da licitação antecedente deve ser anterior a 120 dias ao próximo edital. Então, se for 120 dias, já não é mais uma licitação sucessiva, deve ser menos de 120 dias. Enquanto a licitação simultânea é intervalo não superior, pode ser 30 dias. A simultânea entra o número 30 dias. Agora, as similares, as sucessivas, menos de 120 dias. Artigo de número 40. Pessoal, apesar de ainda estarmos no artigo 40, já estamos bem
bem mais da metade dessa lei já. Por quê? Porque os artigos anteriores possuem muitos incisos, muitas alíneas, e os posteriores já não tem tantos, então nós já estamos bem adiantados. Mas vamos lá que ainda falta bastante coisa importante para a nossa prova. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem de série anual. Série anual, isso todo documento público praticamente tem. O nome da repartição interessada do setor, modalidade. Quais são as modalidades? Não confunda com tipo. Modalidade é concorrência, tomada de preço, concurso, leilão, pregão, convite, isso é modalidade. O regime de execução e o tipo da licitação. O tipo da licitação é técnica, preço ou técnica e preço. A menção de que será regido por essa lei deve citar lá que está regido pela 866, a não ser que seja o pregão. Local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como o início da abertura dos envelopes, e indicará obrigatoriamente objeto da licitação, prestação de serviço, computadores, construção de um prédio, etc. Deve estar lá, clara e sucinta, o objeto da licitação. 2. Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no artigo 64 dessa lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação. O artigo 64 fala da decadência. A empresa que venceu, que foi adjudicada, ela tem um prazo para assinar o contrato, senão ela decai, ela perde o direito. Então, o 2 está falando de prazos. Então, nesse contrato, o inciso 2, ele vem falar que o edital conterá, então, prazos. Deve estar obrigatoriamente os prazos e condições para assinatura do contrato ou retirada de dos instrumentos do contrato, como previsto no artigo 64, porque senão ele decai, para execução do contrato e para entrega do objeto, ou seja, o produto, se for no caso de bens, produtos, etc. 3. Sanções para o caso de inadimplemento. Então, deve estar previsto obrigatoriamente as punições para o inadimplemento, seja para a administração pública que não cumpriu, não pagou no dia devido, seja em parcela, seja taxa integral, e também as punições para o não cumprimento das obrigações por parte da empresa. 4. Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. Deve haver um projeto. O projeto deve ser entregue antes da execução da obra. O projeto, se for uma obra, por exemplo. Então, onde poderá ser examinado e adquirido esse processo, deve estar obrigatoriamente previsto aí deve estar previsto obrigatoriamente. Só lembrando que isso é obrigatório. Então, local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico, isso deve ser obrigatório, conforme o artigo 40. Então, embaixo, obrigatoriamente o seguinte. Então, isso deve estar obrigatoriamente previsto aí o local onde pode ser adquirido ou examinado o projeto básico. 5. Se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido. Nestes 5 nós temos que a empresa ela quer analisar antes o projeto para ver se ela tem condição de executar aquela obra. Então, se tiver disponível, deve estar isso obrigatoriamente expresso no edital, onde está o projeto e como pode ser examinado ou adquirido. 6. Condições para participação na licitação em conformidades com os artigos 27 dessa lei e a forma de apresentação das propostas. Então, 27 a 31 fala da qualificação, da habilitação, qualificação técnica, jurídica, econômico-financeira, e ainda a forma de apresentação das propostas deve estar obrigatoriamente ali expressos. E o 7º,
critério para julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos. Quais serão os critérios para o julgamento? Serão os critérios técnicos, serão os critérios de valor, serão os critérios somente de preços, e as disposições devem estar claras e os parâmetros objetivos. Não haverá subjetividade, não haverá preferência subjetiva por amizade ou por inimizade. Serão objetivos os parâmetros. E nós chegamos ao minuto 25 minutos desse vídeo. Nós ficaremos por aqui. No próximo nós continuaremos do inciso 8º, ainda do procedimento e julgamento. Muito obrigado e até a próxima.